Para a gente entender a prisão em segunda instância, a gente precisa primeiro entender o STF. E para a gente entender um pouco melhor o STF, a gente precisa voltar lá para o final do período absolutista, aquele período em que os reis eles eram absolutos e representavam todo o poder dentro da sociedade, para podermos conversar sobre divisão ou separação de poderes. Separação de poderes foi uma ideia formulada por Montesquieu nesse momento de transição e que foi sendo desenvolvida ao longo dos séculos até chegar no período atual. Em grande resumo, essa ideia tenta se contrapor ao modelo absolutista, em que todo o poder era concentrado nas mãos do rei, separando o Estado, a organização governamental da sociedade, em três diferentes poderes: o poder executivo, responsável pela administração da sociedade, o poder legislativo, responsável pela criação das leis e do direito, e o poder judiciário, que era o responsável pela proteção do direito nos casos concretos. Então, numa grande simplificação, o poder executivo é o que executa as leis e as políticas públicas, o poder legislativo é o que legisla, o que cria legislação, o que escreve o direito, e o poder judiciário é o que julga, o que vai determinar, de acordo com os casos concretos, com os conflitos dentro da sociedade, o que é o direito e como o direito deve ser interpretado. Isso por si só já traz para a gente uma importante conclusão, a de que o poder judiciário é um poder passivo, ou seja, ele não toma iniciativa. O poder judiciário só vai agir, só vai fazer alguma coisa se alguém provocar ele, se alguém chegar até o poder judiciário e falar: existe esse conflito, existe esse caso que a gente não sabe qual que é a lei certa, quem que é o certo nessa ocasião, e o poder judiciário vai analisar os fatos e vai dar uma resposta. Com isso, a gente retorna para o STF, que no Brasil está dentro do Poder Judiciário e cuja principal função é proteger a Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal ele funciona como um guardião, como um bastião da Constituição, garantindo que ela seja seguida nas demais leis e nos casos concretos. Dito isso, é importante dizer que o STF ele ocupa a terceira instância no modelo jurídico brasileiro, junto com o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Abaixo deles tem a primeira e a segunda instância, sendo que a primeira instância é a instância dos juízes, tem uma relação mais local com o caso concreto. A segunda instância é a instância dos desembargadores, em geral relacionada ao Estado da Federação. Então, suponhamos, por exemplo, que você está sendo acusado de um crime. Se você estiver sendo acusado de um crime, o Ministério Público vai levar para um juiz, na primeira instância, o caso. O juiz vai analisar todos os fatos, todas as provas, todos os argumentos dos dois lados e vai tomar uma decisão. Se o juiz julgar na sua decisão que você é culpado, você pode apelar, você pode apresentar um recurso dizendo: olha, não concordo com esse juiz. Esse juiz falou uma coisa que não tem a ver com a realidade, que está destoante, que não está concordante com a realidade. E eu quero uma revisão dessa sentença, eu quero que essa sentença seja reformulada. Então, o seu processo vai parar na segunda instância, onde um desembargador vai ficar responsável pelo seu processo e, de novo, ele vai analisar todas as provas, todos os fatos, todos os argumentos dos dois lados e vai chegar a uma conclusão dele, que pode ser para mudar a sentença ou para não mudar a sentença. Se, pelo menos do seu ponto de vista, a decisão do desembargador ainda não estiver correta, você pode apelar para o terceiro grau, para a terceira instância, para o STF ou para o STJ. Porém, existe um porém. Os tribunais superiores, a terceira instância, eles não analisam questões de mérito. O que isso significa? Significa que se o que te inocenta no seu caso concreto é uma prova, se você acha que o juiz ou um desembargador não olhou para a prova, não viu a prova que claramente inocenta, o STF e o STJ não podem fazer nada, porque eles não vão reanalisar as provas. A única coisa que o STF e o STJ fazem é uma análise processual, é uma análise burocrática. Eles analisam se os juízes e os desembargadores estão seguindo a lei processual certinho, se eles estão fazendo o processo do jeito que eles deveriam fazer e
o que é importante para o nosso caso, se eles estão interpretando as leis de maneira correta. Então, um exemplo dentro do exemplo, se você ou seu advogado acreditam que a sentença do tribunal, do desembargador, te condenou por uma lei, mas na verdade a lei diz uma coisa contrária, diz uma coisa completamente diferente do que o desembargador argumentou na sentença, você pode sim apelar para o STF e para o STJ. Nesse caso, se a terceira instância, o STF e o STJ, concordar com você, cria-se o que a gente chama de jurisprudência. Ou seja, os tribunais superiores, eles indicam como que aquela lei deve ser interpretada. E eles falam, olha galera, essa é a interpretação correta da lei. E a partir de então, os tribunais de primeira e segunda instância, eles têm que aplicar a lei conforme o julgamento do STF ou do STJ. De toda forma, chegou na terceira instância, ou se em qualquer momento ao longo desse processo nenhuma das duas partes apelar, ou se chegar em segunda instância e acabou tudo, acabou o processo, acontece o trânsito em julgado, que é só um termo chique para o final do processo. Acabou. Não tem mais como continuar esse processo. Acabou todos os prazos, acabaram todos os recursos, não tem mais nada. Fim do processo. O trânsito em julgado ele pode acontecer em qualquer momento do processo. Se na primeira instância, se os próprios, na própria decisão do juiz, as duas partes estão satisfeitas com a decisão, ninguém quer apelar, ninguém acha que tem motivo suficiente jurídico para apelar, acontece trânsito em julgado lá mesmo, sem problemas. Existe mais um conceito importante da gente discutir um pouquinho antes de partir para a análise da prisão em segunda instância de fato, que é a questão da presunção de inocência. A presunção de inocência também ganha força com o final do absolutismo, principalmente naquele período bem famoso que é a Revolução Francesa. E o que ela diz é bastante simples. Ela diz que presume-se que o acusado é inocente até o final do processo. Ou seja, até que não exista mais nenhuma possibilidade de o acusado ser declarado inocente, ele é inocente. Não importa que todas as provas indiquem que ele seja culpado. Enquanto não acabar o processo e não tiver uma sentença final transitada em julgado, ele é inocente para todos os fatos. Essa ideia ganha força em oposição ao modelo inquisitivo, que vigorou durante a maior parte da Idade Média, e que dizia justamente o contrário, que se presumia que o acusado era o culpado. Ou seja, se alguém aponta para você na rua e diz que você cometeu algum crime, você tem que provar que você não cometeu nenhum crime. Não é a pessoa que tem que provar que você cometeu algum crime. Esse modelo era bastante complicado e a presunção de inocência, essa ideia da presunção de inocência ganha bastante força com dois principais argumentos. Um é a questão da capacidade de provas. Afinal de contas, a sociedade que está acusando você de ter cometido algum crime tem muito mais poder, tem muito mais capacidade de produzir as provas, de encontrar as provas de que você cometeu o crime, do que você tendo que provar o que não aconteceu. O outro grande motivo por trás da presunção de inocência é a tentativa de tentar impedir que pessoas inocentes sejam penalizadas por crimes que não cometeram. Ou seja, a lógica é, se você presume que a pessoa é inocente por todo o processo, então ela só vai ser condenada se houverem de fato provas muito robustas, muito grandiosas, incriminando essa pessoa. E, pelo menos na teoria, isso impediria, ou no mínimo diminuiria a quantidade de pessoas inocentes que eram presas e penalizadas por crimes que não cometeram. Esclarecidas todas essas questões, vamos falar sobre prisão em segunda instância. A discussão sobre prisão em segunda instância revolve em torno da possibilidade de se prender alguém antes do processo ter sido terminado, ter transitado em julgado. Ou seja, se você foi acusado e seu processo chegou no segundo grau, na segunda instância, e foi condenado pelos desembargadores, mas você ainda está com a possibilidade de entrar com uma apelação, ou já entrou com uma apelação para a terceira instância, para o STF e o STJ,
Você já pode ser preso? Essa é a pergunta que todo esse debate quer responder. No nosso atual período democrático, esse tema já passou por diversas reviravoltas. Desde a promulgação da Constituição em 1988 até 2009, não existia nenhuma jurisprudência, ou seja, nenhuma determinação do STF sobre qual era o momento correto para os tribunais prenderem uma pessoa condenada. Dessa forma, os tribunais prendiam conforme cada juiz ou cada desembargador acreditava ser o momento certo. Em 2009, chegou no Supremo pela primeira vez um caso sobre o assunto. Lembrando agora que o Poder Judiciário é um poder passivo, então o Supremo ele só pôde tomar uma decisão quando chegou um conflito até ele. Em 2009, o Supremo decidiu que o que está escrito na lei deve ser interpretado literalmente e não se pode prender ninguém até o trânsito em julgado, ou seja, o final do processo. No começo de 2016, o Supremo mudou de interpretação, chegou um outro processo sobre o tema para o STF e eles mudaram a interpretação. Eles flexibilizaram e permitiram que os tribunais de segunda instância pudessem prender as pessoas condenadas, ainda que o processo não tivesse acabado. Semana passada, hoje, nos dias atuais, o Supremo mudou novamente a interpretação e voltou para a interpretação de 2009, da primeira interpretação deles, que é a interpretação literal da lei, que não se deve prender ninguém até o final do processo, até o trânsito em julgado. Cabe dizer agora também que existem outras medidas, como a prisão preventiva, que permitem sim prisões durante o processo. O objetivo é preservar a ordem social ou o próprio direcionamento, o andamento do processo. Então, quando o réu demonstra indícios de que ele pode ser um perigo para si mesmo, para outras pessoas, ou que ele pode buscar atrapalhar o processo, ocultando provas ou semelhantes, ele pode sim ser preso com o objetivo de garantir a ordem social. Então, é importante dizer que a discussão sobre a prisão em segunda instância, ela não é para todos os casos, porque existem outras medidas dentro da lei, que a lei já prevê, para casos em que há necessidade de prisões durante o processo. Vamos, enfim, aos argumentos a favor e contra a prisão em segunda instância. O primeiro argumento que aparece para a gente é o argumento do mérito, a favor da prisão em segunda instância. E, em resumo, o argumento volta para aquela questão de que o terceiro grau de jurisdição, a terceira instância, não debate o mérito. Ou seja, uma pessoa condenada em segunda instância não vai ser reanalisada no processo os fatos, as provas. Então ela continua, na questão do mérito, ela continua sendo culpada, em tese, pelo crime que está sendo acusada. Esse argumento, ele faz bastante sentido, mas ele pode ser um pouco falacioso, porque ele leva a gente a concluir que se a pessoa ela foi condenada em segunda instância, ela não pode mais ser absolvida no processo. Isso não é verdade. A apelação para a terceira instância, ela pode reformular a sentença de segundo grau, de forma que se você foi acusado, se você foi condenado em segundo grau, você pode ter a sua sentença reformulada, revisada. Então, ainda que o argumento faça bastante sentido, é necessário observar com essa cautela de que, ainda que a terceira instância não discuta o mérito do processo, ela pode sim gerar uma absolvição dos réus que foram condenados em segunda instância. O segundo argumento a favor da prisão em segunda instância é um argumento relacionado com a questão de economia processual. Muitos juristas argumentam que só poder prender, levar a cabo uma decisão condenatória no final do processo, depois do trânsito em julgado, leva alguns advogados a ficarem postulando, a ficarem fazendo os chamados recursos protelatórios. Ou seja, apelações e recursos cuja única finalidade, com o único objetivo de postergar, de adiar o momento em que o seu cliente vai ser preso. Esse argumento ele é um pouco complicado de medir, porque é muito difícil dizer qual recurso
Em qual recurso o advogado realmente acredita que existe um direito a ser defendido para o seu cliente, em qual recurso ele está simplesmente querendo ganhar mais tempo. Porém, já existe uma punição para recursos protelatórios dentro do sistema judiciário. Se for identificado que um advogado está, está fazendo recursos com o único objetivo de ganhar tempo, de alongar o processo, ele pode ser obrigado a pagar uma multa, enfim. Então, existe já uma lógica dentro do sistema que tenta impedir esses tipos de recursos, combater esse argumento. É claro que ainda existe uma questão sobre quão eficiente é isso, mas esse é o contexto, essa é a lógica principal desse argumento relacionado à economia processual. O terceiro argumento a favor da prisão em segunda instância é o da desigualdade social, e ele está intimamente relacionado com a questão da economia processual. Muitos juristas dizem que, partindo do pressuposto que quanto mais recursos, mais apelações, mais tempo o réu vai ter antes de ser preso, isso faz com que pessoas que tenham mais capacidade econômica, mais recursos financeiros, passem mais tempo antes de ir para a cadeia do que pessoas com menos capacidade socioeconômica. Ou seja, em resumo, que essa lógica, esse sistema acaba culminando numa desigualdade social, pois pessoas com mais recursos demoram mais tempo para ser presas após o cometimento do crime do que pessoas com menos recursos que não conseguem muitas vezes pagar por um advogado ou pagar por tanto tempo de um advogado e acabam sendo presas antes nessa lógica do sistema. Porém, Gilmar Mendes, no seu voto desse ano, contesta esse argumento e diz que os defensores públicos já desmistificaram esse discurso, mostrando que pessoas pobres também conseguem reverter condenações de segunda instância. Ou seja, o Gilmar Mendes diz que mesmo pessoas que não têm dinheiro sequer para pagar um advogado, que precisam do auxílio da Defensoria Pública, conseguem também reverter decisões de segunda instância na terceira instância. Então, Gilmar Mendes contesta esse argumento e diz que, na verdade, não é bem assim. O último argumento a favor da prisão em segunda instância é o argumento da impunidade. Na minha opinião, esse é o argumento mais forte a favor da prisão em segunda instância, porque ele parte de uma análise da realidade concreta do judiciário brasileiro, em que os processos demoram anos e anos para serem resolvidos e que as apelações e recursos da terceira instância, do STF e do STJ, demoram muito tempo para serem analisados e terem uma resposta. Dessa forma, esperar o trânsito em julgado do processo, esperar até o final de tudo, gera uma certa sensação de impunidade, essa crença de que os crimes não são punidos devidamente no Brasil. Além do que, pode gerar a prescrição dos crimes. A prescrição é um elemento do direito penal de que, em resumo, quando se passa muito tempo do cometimento de um crime, já não faz mais sentido punir a pessoa por aquele crime. Não são todos os crimes, existem crimes imprescritíveis, mas enfim, isso pode acontecer em alguns casos. Foi esse, inclusive, o principal argumento da ministra Carmen Lúcia no seu voto a favor da prisão em segunda instância, em que ela diz que o intrincado sistema de recursos da justiça brasileira gera essa crença de impunidade. E essa punição incerta alimenta mais crimes e enfraquece o sistema de direitos. Então, em resumo, esse é o argumento da impunidade, que, a meu ver, é o argumento mais forte a favor da prisão em segunda instância. Certo. Vamos analisar agora os argumentos contra a prisão em segunda instância. E o primeiro e principal argumento contra a prisão em segunda instância não é senão a lei. A gente volta agora para a primeira coisa que a gente discutiu sobre separação de poderes, e a gente lembra que quem cria a lei, quem determina qual que é a lei,
é o poder legislativo, não o poder judiciário. O poder judiciário, ele deve aplicar a lei no caso concreto, interpretá-la até certa medida, mas não criar a lei. Vamos analisar o que a lei diz sobre a prisão em segunda instância. O artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal diz, e eu vou ler para vocês: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Parece bastante claro. O segundo artigo relevante para esse caso é o artigo 283 do CPP, Código de Processo Penal, que diz que, e eu vou ler para vocês de novo: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Ou seja, o 283 analisa todas as 4 formas que alguém pode ser preso: em flagrante delito, por prisão temporária, prisão preventiva ou em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, tem as prisões durante o processo ou antes do processo, que a gente já abordou brevemente, e uma prisão após o final do processo. Então, uma das principais discussões relacionadas com a prisão em segunda instância é qual que é o limite da interpretação que o Poder Judiciário pode fazer das leis. Porque, e claro, existem opiniões divergentes, mas a mim me parece bastante claro que a lei diz que não é possível prender antes do trânsito em julgado. Não é possível prender antes de acabar o processo definitivamente. Cabe dizer brevemente também que o artigo 5º da Constituição Federal é uma cláusula pétrea, ou seja, ele não pode ser alterado. Isso porque o artigo 5º, com seus diferentes incisos, é tão importante na proteção dos direitos dos cidadãos que a alteração de um desses incisos seria uma afronta à própria Constituição em si. Então, não é possível, dentro da Constituição, alterar o artigo 5º. Outro argumento contra a prisão em segunda instância é mais um contra-argumento, que a gente já abordou brevemente aqui, que é o fato de que existem prisões durante o processo. Ou seja, existem maneiras de se prender alguém, caso haja necessidade para isso, reconhecidas pela lei, sem precisar fazer esse triplo carpado hermenêutico, ou seja, essa interpretação extremamente extensiva do que está escrito no Código de Processo Penal e na Constituição Federal. Então, ele é apresentado mais como um contra-argumento para dizer que, quando há necessidade de se prender antes do trânsito em julgado, existem possibilidades dentro da legislação que permitem isso. Outro argumento contra a prisão em segunda instância, profundamente relacionado com a questão da lei, é o argumento da harmonia constitucional, que, em resumo, diz o seguinte: que existe uma lógica dentro da Constituição e que, se há necessidade de interpretar um determinado artigo ou inciso, esse artigo ou inciso deve ser interpretado conforme o contexto da Constituição Federal. O que significa nessa discussão? Assumindo que exista um determinado grau de interpretação do inciso 57 do artigo 5º, esse inciso ele deve ser interpretado com o contexto, com o conjunto da Constituição. E a Constituição Federal de 1988, ela é reconhecida internacionalmente como a Constituição que mais se aproxima da Carta de Direitos Humanos da ONU. Ou seja, ela sempre prioriza, ela sempre tenta dar o máximo possível de direitos e proteger o máximo possível os direitos individuais e coletivos. Nesse sentido, ainda que se reconheça uma interpretação possível do inciso 57 do artigo 5º, não faz sentido, em conjunto, em análise com o conjunto da Constituição, escolher uma interpretação que restringe os direitos do cidadão
em detrimento de uma interpretação que dê mais direitos, como, por exemplo, a interpretação de que ele pode responder em liberdade pelo processo. Então, em resumo, não faz sentido, ainda que se entenda que é possível interpretar de maneira diversa o inciso 57 do artigo 5º, não faz sentido essa interpretação de que é possível prender em segunda instância em conformidade com o resto da Constituição. O último argumento contra a prisão em segunda instância, ele está intimamente relacionado com quem já discutiu aqui sobre presunção de inocência, que é, afinal de contas, a origem dessa lei, desses artigos que determinam que só é possível a prisão após o trânsito em julgado, que é o fato de que não é possível devolver a liberdade de alguém que foi preso erroneamente. Esse foi um dos argumentos levantados pelo ministro Marco Aurélio no seu voto. Em resumo, ele é bastante claro. Se a pessoa for condenada e em terceira instância essa decisão venha a ser reformulada, esse período que a pessoa passou presa não é possível voltar para ela. Não existe nenhuma forma que a sociedade possa devolver, ainda que a pessoa saia em liberdade, esse período que ela passou presa é um período da vida dela que não é possível ser devolvido. Então, ainda que existam alguns argumentos de que às vezes são trazidos para o debate, de que são poucos os casos de reforma em terceira instância e tudo mais, o fato de existirem pessoas inocentes que podem ser presas e depois venha a ser reconhecida a sua inocência, é um argumento que deve ser levado em consideração. Porque, como disse o ministro Marco Aurélio, é impossível devolver a liberdade de alguém que foi preso. Tudo muito bem, tudo muito bom. Vimos vários argumentos contra e a favor da prisão em segunda instância e vamos tentar agora, de alguma forma, tentar concluir alguma coisa, se é que é possível concluir o que quer que seja, nesse tema tão polêmico. Primeira conclusão que eu acho que é importante a gente trazer, até porque muita gente acaba interpretando de maneira errônea nas internets da vida e que tem um impacto muito grande no cenário político atual por conta da libertação do ex-presidente Lula, é que a mudança de entendimento do Supremo no tema da prisão em segunda instância não significa uma absolvição dos réus. Ou seja, o Lula, assim como todas as outras pessoas que foram beneficiadas por essa mudança de entendimento, eles não estão absolvidos do processo, eles ainda estão como réus no processo, eles vão responder pelo processo. Apenas vão responder com a garantia dada pela Constituição de responder em liberdade. Essa é a única diferença. Eles ainda vão responder pelo processo, eles ainda podem voltar a cumprir pena se o processo transitar em julgado, eles continuarem como com a sentença condenatória, eles vão cumprir a pena, mas eles estão sendo, inclusive, beneficiados é uma palavra um pouco difícil, porque na verdade eles só estão sendo contemplados com direito que já era deles desde 1988 e que de 2016 para esse ano teve uma interpretação, enfim, polêmica pelo STF. Outra questão que não é diretamente relacionada com o tema, mas que eu acho que pode ser bem vantajoso da gente tratar aqui, é a questão da união estável. A união estável é trazida no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. E eu vou ler rapidinho para vocês. Ela diz: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Alguns anos atrás, recentemente, o STF julgou um caso em que ele expandiu a interpretação desse artigo, desse parágrafo, incluindo aí uniões homoafetivas para além de apenas um homem e uma mulher.
E ainda que essa decisão seja bastante coerente com a realidade brasileira e seja extremamente benéfica, ela vai um tanto de encontro com o principal argumento contra a prisão em segunda instância, que é o argumento da lei. Ainda que a gente possa criticar a Constituição é escrita de maneira clara, um homem e uma mulher. Então, existe essa contradição dentro do sistema jurídico como um todo. O que a gente pode usar para justificar, e é o que eu uso para justificar para mim mesmo essa contradição aparente, é o argumento da harmonia constitucional. Ou seja, retomando, a Constituição, ela sempre preza por garantir os direitos individuais e coletivos. Então, faz sentido a Constituição tratar de união estável para todos os tipos de casais, não apenas homens e mulher. Conquanto não faz sentido a Constituição impedir que uma pessoa responda em liberdade até o final do processo. Bem, eu tentei ser aqui o mais imparcial possível. Obviamente tenho a minha opinião e o meu ponto de vista, mas eu tentei apresentar os argumentos e contra-argumentos da melhor maneira possível que eu consegui. Mas existe um tema muito mais importante do que qualquer coisa que eu disse até agora, que é o verdadeiro motivo de eu estar fazendo esse vídeo, na verdade, que é o fato de que toda essa discussão, veja só, já faz meia hora de vídeo que a gente está discutindo esse tema de uma maneira bastante simples, bastante simplista, inclusive. Toda essa discussão, ela desvia o foco de uma questão um milhão de vezes mais importante, que é uma discussão muito mais rica, muito mais proveitosa e muito mais importante dentro da sociedade, que é a discussão sobre a pena. O que que é a pena? Por que que existe pena? Qual é o objetivo de termos penas na nossa sociedade? Qual que é o ponto do direito penal? O que nós queremos do direito penal? E dentro disso vem a discussão de prisões. Por que que prender a pessoa é a melhor maneira de responder a quem cometeu um crime? Quem decidiu isso? Quando isso foi decidido? E por que que nós concordamos com isso? Nós realmente concordamos com isso? Ou isso é só uma questão que está na sociedade e a gente aceita porque é o que está e ninguém para pensar nisso? Realmente, o que a gente quer é colocar o maior número de pessoas que desviam das condutas sociais tidas como corretas dentro de prisões. Tudo que a gente quer é prender quem a gente acha que faz mal para a sociedade. E é isso, acabou? Qual que é o objetivo da prisão? Para que ela existe? Por que que a gente prende pessoas? E isso leva, se a gente continuar nessa filosofia, leva a questões muito mais fundamentais de para que existe Constituição? Se você, por exemplo, se você é a favor da prisão em segunda instância, mas você entende o ponto do argumento da lei, que a lei é uma e o poder judiciário não pode ir de maneira contrária ao que o poder legislativo decidiu, então qual que é o objetivo da Constituição? Para que ela serve? O que que ela representa? Como que a gente muda isso? A gente quer mudar isso? Qual que é o objetivo de mudar isso? Agora está em debate, por conta da decisão do STF, está em debate no Congresso a possibilidade de alterar a Constituição, alterar uma cláusula pétrea, que não deveria ser alterada, para permitir a prisão após segunda instância. Mas para que existe a prisão após segunda instância? Qual que é o objetivo? E a gente quer prender pessoas antes e por quê? E por que que a gente ainda escuta a Constituição? E a gente escuta mesmo a Constituição? Quando que a gente não escuta? E tudo isso, ao fim e ao cabo, volta para a questão fundamental, que foi uma das bases do meu TCC em direito e que, enfim, representa muito do que eu penso sobre tudo isso, mas que é a questão de
Para que serve o direito? Para que servem as leis? A gente tem um costume, tem esse mito social de que se uma coisa está na lei, ela é certa e ela é válida, e é isso, e ponto final, é o direito, é a lei. Mas na verdade, o direito, ele só existe na prática no momento em que a gente o pratica. Então, se existe uma lei com uma determinação, mas que ela não é observada, que as pessoas ignoram isso na prática, então o direito não é nada. O direito ele é só uma folha de papel, são palavras ao vento. Lágrimas na chuva, como diria Blade Runner. Qual que é o ponto? Entende? Qual que é o ponto do direito? Para que existe o direito? Por que nós seguimos o direito? E até que ponto nós realmente seguimos o direito? E até que ponto nós deveríamos seguir mais e deveríamos seguir menos? Eu acho que é muito importante a gente mudar essa perspectiva que nós temos do direito e das leis, de algo certo e garantido e é um direito meu e é isso, e entender que o direito são palavras e papéis e é a prática cotidiana que faz o direito. A Constituição deixar escrito desde 1988 que não pode prender antes do trânsito em julgado não fez a menor diferença para quem foi preso entre 2016 e 2019, antes do trânsito em julgado. Não fez a menor diferença. E esse é um caso, mas existem muitos casos que a gente pode entender da mesma forma. Então, qual que é o objetivo do direito? Por que nós estudamos direito e por que nós não estudamos direito em alguns casos? Enfim, todas essas reflexões são discussões, a meu ver, infinitamente mais importantes e mais ricas e mais vantajosas para quem discute, para toda a sociedade, do que discutir se a gente prende hoje ou se a gente prende amanhã. A discussão de para que prender, por quem prender e o que diz que a gente deve prender tem muito mais a ver com o que nós somos enquanto sociedade, o que nós somos enquanto indivíduos, do que se a gente vai prender esse ano no próximo. Então, terminando em aberto, como não pode deixar de ser, agradeço a todos que acompanharam até aqui. Foi uma longa jornada, espero que tenha sido vantajoso para alguém. E estou mais do que disponível para o que quer que seja, inclusive para debates e para discussões. Eu acho que, como Habermas dizia, o diálogo é fundamental para a democracia. Então, muito obrigado e até a próxima.